O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. A cortina cinza deste mundo se enrola e tudo se transforma em vidro prata. Que homem é um homem que não torna o mundo melhor? Daqui a 3 semanas, estarei fazendo a minha colheita. Imaginem onde estarão. E assim será. Cara, não quero acreditar que eles lutaram e morreram por nada. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Então, esta é a minha missão. Provou seu valor. Essa dor tornará você mais forte. Todos os homens ascendem e caem. Vão escrever histórias sobre suas vitórias por milhares de anos. Daqui a 1000 anos, o pó dos nossos ossos terá desaparecido. Os nossos nomes viverão. Mortais não passamos de sombras e pó. Tentei viver a vida o melhor que pude. Quem é você, soldado? Então tá bom. Já conversamos sobre os Ribeiro antigo, né? Conversamos sobre a infância do pai ali. Queria entrar numa fase ali onde o pai entrou na escola técnica e logo depois entrou para a polícia, né? Para o bombeiro. Que ano que foi que o pai entrou na escola técnica? A escola técnica era o Cefet, né? Só que na época se chamava Escola Técnica Federal do Paraná. Depois que eu saí, ela passou a se chamar Cefet. Mas durante todo o tempo que eu estive lá, era ETFPR, Escola Técnica Federal do Paraná. Ainda é Cefet ou mudou de novo? Rapaz, eu acho que não é mais agora. Deve ser, sei lá. PTEC, alguma coisa assim. Mudou alguma coisa. Vive mudando de nome, sabe? Cada governo que entra lá resolve deixar sua marca. Eu não sei como é que se chama agora. O pai entrou lá para fazer técnico de construções, de edificações. Edificações. Então, veja bem. Eu tinha feito na época, se chamava ginásio, que seria valente da 5ª à 8ª série. Eles chamavam de ginásio. Não, o ginásio era o fundamental, então? Seria fundamental. Estava os primeiros anos, que chamava primário, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano do primário. Daí você fazia um exame chamado exame de admissão, que era uma espécie de um vestibular. Se você não passasse, você não iria fazer Pro ginásio? Era assim na minha época. Aí eu fiz o tal do exame de admissão, consegui passar, e aí fui fazer o tal do ginásio em Campina Grande do Sul. Tá, mas o primário o pai fez em Campina também? Não, o primário eu fiz no município de Bocaiúva, Colônia João 23. Tá, daí passou no teste, foi fazer o ginásio ali em Campina? Eu fiz o como é que chama lá, o exame de admissão, que eles chamavam na época lá em Bocaiúva, na sede de Bocaiúva. Consegui passar. Muita gente não passava. E aí eu consegui passar. Era aí depois... naquela escola atrás da casa da avó? Não existia aquela escola atrás da casa da avó. Na época, quando a gente mudou, daí quando eu passei no exame de admissão foi quando o pai já mudou para Campina Grande do Sul ali. Sabe onde é a praça de Campina Grande do Sul? Tem um colégio em frente à praça? Era ali. Lá onde a avó do pai, né, teve o circo lá, aquele negócio todo? Na mesma praça? Bem na praça. Aquele colégio ali, naquela época minha, se chamava Colégio Estadual Campos Salles. Hoje tem o nome de Colégio Estadual Campos Salles, mas é aquele que tem lá em cima da casa da avó, lá perto daquele centro de eventos lá. Sim. Mas na época, agora ainda existe um colégio ali, mas não sei o nome do colégio ali. Não existe um colégio ali, mas na época minha, era ali. Eu estudei os 4 anos ali, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano do ginásio, que chamava na época. Tá. Então, se o ginásio era o fundamental, o que era o ensino médio? Então, depois que você terminava o ginásio, aí você iria para o ensino médio, que seria
naquela época se chamava científico. Então você fazia o primário, ginásio e científico. Os 4 anos de primário, 4 anos de ginásio e depois 3 anos de científico. Na época chamava o primeiro, segundo, terceiro ano do científico. Daí quando você terminava o terceiro ano científico, estaria terminando o que é equivalente hoje ao terceiro ano do médio. Daí quando eu terminei em Campina, o 4º ano do ginásio, inclusive eu tenho até uma... Depois eu mando uma foto para você. Eram 4 anos do ginásio? Não, o ginásio formatura, meu. Do 5º ao 8º. O ginásio era do 5º ao 8º. Do 5º ao 8º. Eu tenho o quadro de formatura, meu, se não me engano era 43, se eu não me engano era 43 alunos que nós formamos. Tem a foto deles ali? Hã? Tem a foto com eles? De todos eles. Eu tenho esse quadro, depois se quiser a mãe tira uma foto aqui e manda para você. Sim. A foto de formatura do ginásio. Tá. Eu terminei o ginásio, não tinha mais estudo em Campina, pra você ter uma ideia. Campina ia só até o ginásio, não tinha nível médio. Aí o científico, que a gente chamava na época, você tinha que fazer em Curitiba, e alguma coisa lá em Curitiba. Daí, eu fui fazer o vestibular para a Escola Técnica Federal do Paraná. Um monte de gente fez o vestibular, eu fui o único que passou. Na época, o meu primeiro vestibular de escola técnica, eu passei para fazer curso técnico em eletrotécnica. Tinha 6 cursos da escola técnica naquela época. Vamos ver se eu lembro lá, por ordem. 1 era eletrônica, 2 eletrotécnica, 3 edificações, 3 era decorações, 4 edificações, 5 mecânica e 6 telecomunicações. Esses eram os 6 cursos técnicos que tinha. Eu passei, eu fiz a minha opção para fazer eletrotécnica. Fiz 6 meses de eletrotécnica e não gostei. O tio Osiris estava fazendo também, né? Não. Não? Eu na época. Não. Só eu entrei. Ele é 3 anos mais novo do que eu. Ah, tá. Ele entrou. Tá. Daí depois eu estudei 6 meses e não gostei. Falei, não quero continuar fazendo um curso que é só por fazer. Não gosto disso, não quero saber disso. Não queria saber, não era o que eu queria. Aí conversei com meu pai e com minha mãe e tal. Falei, não, se você não quer, não adianta, filho. Como é que você ficar fazendo um curso depois só para ter um diploma e não quer saber disso? Falei, não quero, não gosto disso. Não quero trabalhar com eletricidade. Fiz o vestibular de volta, tive que começar tudo do zero, me inscrevi de volta, fiz o vestibular, passei novamente. Só que daí passei em edificações. Aí comecei tudo de volta. Comecei a fazer o curso de edificações. Aí são 4 anos. 3 anos era o que eles chamavam de o normal, assim, então você ia fazendo os cursos técnicos, quando você terminava o 3º ano, você terminava o nível médio. Seria o científico da época. E o último ano era só matérias técnicas aí. Não que você não tivesse, você tinha matéria técnica desde o 1º ano. Mas o último ano, daí você tinha terminado já o científico, que eles chamavam, digamos assim, você terminou o nível médio. E aí eu fiz os primeiros 3 anos, fiz o 4º ano de edificações e me formei em edificações. Só que quando eu me formei em edificações, eu queria demais fazer engenharia civil. Claro, natural, né? Sim. Era a sequência óbvia e lógica da profissão. Em vez de técnico de edificações, eu queria um nível acima que seria engenheiro civil. Só que, naquela época, engenharia civil tinha em 2 locais. Ou era a Universidade Federal do Paraná, ou era a Universidade Católica do Paraná. Eram as únicas 2 universidades que nós conseguimos. Isso a gente está falando o quê? Anos 70? Rapaz do céu, eu acho que eu me formei na escola técnica em 77. Acho que 77 quando eu me formei. Então isso aí eu estou falando para você da idade de 78. 78. Tá, quando eu me formei da escola técnica. Daí eu me formei em edificações e queria fazer engenharia civil. Daí fiz tudo que é concurso, tudo e tal. Fiz em Ponta Grossa, fiz em tudo que é lugar. Bom, aí tinha um grande problema. Passei tudo em engenharia civil, eu era muito estudioso, era muito esforçado. Pô, mas daí como é que eu ia fazer engenharia civil? Olha o meu pepino. Só fazia engenharia civil na época que a gente chamava de filhinho do papai. Aquela pessoa que o papai conseguia manter
pelos 4 anos e ele fazia engenharia civil. Pô, meu pai era um coitado. Como é que meu pai... Eu ficava pensando pra mim, pô, como é que meu pai, com aquela filharada para criar, com tudo, vai ficar bancando eu com tudo, no meu estudo, na minha comida, mesmo na federal não era viável? Pois é, filho, mas sabe por que eu não tinha como trabalhar? Porque o curso era de manhã e de tarde. Eu tinha que estudava o dia inteiro. Não tinha como trabalhar. Não ia conseguir se suster daí. Tinha que ser sustentado pelos pais. Daí, teve um amigo meu que falou o seguinte, olha, cara, eu tenho uma sugestão para te dar. Você faz Ele falou para mim, tá aberto o concurso para sargento da Polícia Militar. Eu falei, pô, mas Polícia Militar? Não tem nada a ver com Polícia Militar. Eu não quero saber de polícia, pô. Quem que era? Quem que era esse... Um amigo meu que estudou comigo, que sabia do meu problema, era muito meu amigo. Ele estava se formando junto comigo, eu contei pra ele, puta, cara, eu quero demais fazer engenharia civil e tal, mas como é que eu vou pagar o curso daí, cara? Meu pai pagar pra mim, eu não quero isso, pô. Se eu pedir, ele vai pagar, pô, mas imagina, coitadinho do pai. Não quero isso, não quero ficar dependendo mais dele. Pô, já era um rapazinho, né, já tava com acho que 18 anos por aí. Então, como é que eu vou ficar dependendo de 17 para 18, por aí? Falei, pô, tá na hora de eu cuidar da minha vida, eu não quero mais ficar dependendo do pai. Eu falei, então eu te dou uma ideia, faz o concurso, faz o curso de sargento para a Polícia Militar, vai ter que levar 1 ano estudando lá e eles pagam para você estudar, o que é uma grande coisa, imagina, o cara pagar ou precisa estudar. Você vai lá, se forma 3º sargento, vai ganhar um salário, para época era um salário bom, e aí você vai fazer escala de serviço. E aí você sempre vai conseguir trocar a escala lá. Eu tenho vários amigos meus que fazem engenharia civil e é sargento da Polícia Militar. Daí depois que você se formar engenheiro, você dá baixa na polícia e segue a tua vida de engenheiro. Pô, daí você já está formado. E aí você resolve o teu problema. Ou seja, você vai se autossustentar, não precisa depender do teu pai, vai conseguir fazer a engenharia civil que você quer e todos os problemas você resolve. Puta, cara, mas não adivinha que é uma excelente sugestão. Fiquei muito alegre com meu amigo. E o nome dele era Neuri Pisaia. O sobrenome dele era Pisaia. Engraçado, né? O pessoal zoava pra caramba o sobrenome dele. E aí, nunca mais eu vi esse cara. Ele era, acho que era de Pitanga, interior do Paraná. Ele estava fazendo a mesma coisa? Polícia e engenharia? Não. Ele era filho de uma família muito rica. Ele ia administrar do pai dele. O pai dele trabalhava com agricultura, sabe? Era pecuária, soja, essas coisas tudo. O cara falou, a história dele era outra. Ele era filho único, inclusive. Era outro padrão, outro nível. Muito inteligente e era muito meu amigo, sabe? Um cara muito bom. Pessoa de um coração maravilhoso e tal. Foi ele que me deu essa dica, Neuri Pisaia. Daí, rapaz, eu falei, puta, e Neuri, rapaz do céu, se caiu do céu. Foi, olha, é o conselho que eu precisava, cara. Puta, olha, acho que essa é a solução para minha situação. Ou seja, eu faço o curso de sargento, ganho para fazer o curso, depois trabalho como sargento da polícia, troco minhas escalas, faço minha engenharia civil, que eu tanto quero. A hora que eu tiver formado em engenharia civil, peço abaixo da polícia. A polícia, na verdade, na minha intenção, era só um trampolim. E aí eu vou cuidar da minha vida, pô, e pronto, acabou, né? E essa era a minha ideia. Bom, daí, mas já tava bem sim, falou, olha, cara, só cuidado, faltava 1 ou 2 dias só. Ó, tem mais 2 dias só pra inscrição, cara, se você perder a inscrição, já era. Eu falei, não, vou fazer. Aí peguei, corri lá ver quais eram os documentos que eu precisava, aquela coisa tudo e tal, os documentos, e fui fazer a inscrição. A inscrição era lá no Guatupê, Academia Policial Militar do Guatupê, sabe onde é, né? Sim. Daí eu peguei o Catajeca, né, o ônibus para ir para lá, e tava indo para lá, e tinha um monte de gente no ônibus também que tava indo fazer a inscrição. E eu sentei num banco, e do lado meu tinha um bombeiro, um capacetinho de bombeiro, tudo e tal, sentado e tal. E eu sempre fui muito tagarela, muito conversador e tal. E eu puxei prosa com o campeão do lado ali, né, com o bombeiro. Porque ele também estava indo fazer o concurso para a inscrição para o concurso de sargento. Aí eu falei, puta, então vamos ser concorrente, cara. Aí ele fez uma pergunta para mim, mas você vai fazer para polícia ou para bombeiro? Eu falei, não, vou fazer para polícia. Mas daí me veio na cabeça assim, foi para ele, mas por quê?
E você vai fazer para a polícia também? Ele, não, eu vou fazer para o bombeiro. Eu vou fazer inscrição para ser sargento do bombeiro. Daí eu falei para ele, mas pode? Ele falou, não, é a mesma coisa. Só que daí na hora de você fazer a inscrição lá, em vez de perguntarem para você se você quer fazer o curso de sargento de polícia ou bombeiro, você vai ter que dizer que é bombeiro, mas tem um problema. Ele falou para mim, 4 ou 5 vezes mais difícil de passar. Não me lembro assim agora, mas era um número enorme de candidatos, assim, tipo... Não me lembro assim de bombeiro? Cabeça agora, mas... Tinha mais candidato 30 por vaga do que a polícia? Uns 30 candidatos por vaga para bombeiro e uns 10 candidatos por vaga para polícia. Era mais ou menos essa a proporção, sabe? Concorrendo das vagas. E aí falou, pô, cara, é bem mais difícil passar para bombeiro. Mas, se você quer ficar comigo, ele me disse assim, se você se garante. Pensei, pô. Aí eu perguntei para ele o que o polícia faz e o que o bombeiro faz. Quando a gente tinha tempo, o cara foi me explicando, olha, bombeiro, você vai fazer isso. Daí contou mais ou menos por cima, assim, de uma maneira bem genérica, assim, tal, o que o bombeiro fazia. Eu falei, tá. E se eu for ser polícia, o que você vai fazer? Aí ele contou. Cara, você vai fazer isso, e contou qual era o dia a dia e o que eu ia ter que fazer sendo um sargento da polícia. Cara, quando ele me contou o que eu ia ter que fazer sendo um sargento da polícia, me arrepiou as cadeias. Falei, quero saber disso não, cara. Ficar trocando tiro com vagabundo, ter que matar um cara aí, o cara arriscando me dar tiro. Eu falei, não, arriscar até não é o problema, pô, mas o problema é ter que matar alguém, cara. Porque quase certeza, se for pra mim, olha, é muito difícil você trabalhar lá e um dia ou outro você vai quase... direto vai ter que trocar tiro com vagabundo, 2 toques já tá com 4, 5, 6 crimes nas costas aí que você tem que matar os caras. Ou você mata ele ou eles matam você. Daí, naquele momento ali, eu tive certeza. Falei, não quero saber, eu vou ser, custe o que custar, eu vou fazer o concurso para ser sargento do bombeiro. Aí não falei nada para ele, tá? E fiquei pensando, ele viu que eu fiquei pensativo. Daí o cara muito bacana, sabe? Chamava Pesoto o nome do cara. Pesoto o nome de guerra dele. Aí ele falou pra mim, pois olha, pense bem, cara, porque todo o teu futuro vai depender dessa tua decisão agora. Se você passar no concurso pra polícia, você vai ser um policial. Se você passar no bombeiro, não tem nada a ver, você nunca vai pegar em arma, nada, você vai ser um bombeiro, vai trabalhar tudo com a tua parte de bombeiro. Aí, naquele ali, eu disse, não, eu quero ser bombeiro, custa que custar, eu vou fazer o concurso pra bombeiro. Daí fiz, passei, um dos primeiros colocados, fui o 6º colocado, na verdade. Fui o 6º colocado para o concurso de sargento de bombeiro. E o Pesoto passou também? Hein? O Pesoto passou? O Pesoto passou, mas por incrível que pareça, o cara era bombeiro e fez na hora lá para a polícia. Acabou sendo sargento. E quer que te conte uma coisa triste? Mais tarde ele morreu num tiroteio. Sério? Por incrível que pareça, o que ele falou para mim, me deu um conselho, e ele era bombeiro, na hora de dizer lá, ele falou, quero ser PM, passou no concurso, se formou sargento da polícia, acho que uns 5, 6 anos depois, eu fiquei sabendo que ele, numa troca de tiro com os marginais, o cara acertou ele morreu em combate. Morreu meu amigo Pesoto. E aí, enfim, eu passei em 6º lugar daí para fazer o CFS, chama-se CFS, né, Curso de Formação de Sargento BM, Bombeiro Militar. CFS? Daí, tá, de sargento. Uhum. Sargento, BM, CFS, BM. Daí eu nunca fui soldado nem cabo, fui direto para ser aluno sargento. Então, no ano de 1980, eu ingressei no dia 5 de fevereiro de 80, me lembro bem dessa data. Foi o dia que eu assinei o livro lá e a partir dali eu comecei a ganhar e tal, e me formei em novembro de 80. Quanto tempo que é esse curso? 1 ano. Ah, tá, um ano. No próprio Guatupê? No próprio Guatupê. Uhum. Eu fiz esse curso lá durante 1 ano. Durante 1 ano eu fiz o que a gente chama lá de CFS, Curso de Formação de Sargentos. Daí quando chegou no final de 80, eu era terceirão. Cara, um piá, nem barba direito não tinha, com 3 macarrão no braço. Mas fiquei louco de alegre. Coitado do pai, ficou então o dia da alegria. Piá, mas você já vai ser sargento? Falei, pois é, pai. Passei, fiz o curso, terminei lá, e vou ser sargento. E aí, pô, fui ser sargento. E como é que ficou a ideia da engenharia? Deixou de lado? Não. Pois é, daí é que tá.
Daí, enquanto eu estava fazendo o CFS, não dava para fazer engenharia. Por quê? O curso de sargento era integral. Tinha aula de manhã, de tarde e ainda tinha estágios à noite. Muitas noites de estágio. Então, sem chance. Eu já sabia que em 80 eu não conseguiria jamais fazer a engenharia. Mas eu não desisti da ideia da engenharia. O que eu fiz? Comecei a fazer cursinho. Na época tinha um cursinho pré-vestibular chamado Bardal. Bardal era o nome do cursinho. Tinha o Camões, o Bardal e o Positivo. Eram os 3 cursinhos que tinha em Curitiba. O Positivo era muito caro, extremamente caro. E aí tinha a opção do Camões ou o Bardal. Aí eu optei pelo Bardal, porque era um curso mais assim voltado para matemática, para física, coisas assim e tal. E o Camões era mais para quem queria medicina, essas coisas assim e tal. Então eu optei pelo Bardal por ser mais dentro da área que eu queria. E, cara, eu estudei que nem um animal. Cara, no ano de 1981, eu fazia os plantões do bombeiro. E aí, o que acontece? Quando você está de plantão, você fica esperando para acontecer a ocorrência, né? Aí tinha lá o que a gente chama de cassino dos sargentos. Cassino é uma maneira de dizer, um reservado, uma sala, onde você fica sentadinho lá, tem uma TV, tem uma mesa de sinuca, os caras ficam jogando sinuca, ficam lendo, ficam sentados lá, soa o alarme, você, fardado, tudo e tal, se corre, aquele pau de sebo, desce, vai para a viatura e dali vai para as ocorrências. Então tem que você pode... não tem muita ocorrência, você tem bastante tempo vago. Tem plantão que você se arrebenta, você não tem tempo para nada. Mas, enfim, independente disso, eu me inscrevi no cursinho Bardal e quando eu podia, eu ia lá para a aula do Bardal e quando não podia, estudava as matérias do mesmo jeito, mas estudei que nem um animal, cara. Quantas e quantas vezes eu dormi em cima das apostilas, sabe? Quantas vezes eu sentado, tinha uma mesinha lá, né? Uma mesinha num canto lá, eu ficava lá, enquanto os caras ficavam jogando sinuca, jogando conversa fora, assistindo novelinha, não sei o que e tal, eu ia lá para aquele reservadinho lá e ia estudar, que nem um louco. Saía de plantão, veio de vir para casa dormir, que todo mundo ia para casa dormir, que estava morrendo de sono, e eu ia estudei feito um louco. Chegou no final de 81, bom, eu tava voando baixo, cara. Voando baixo. Daí, mas a minha intenção era fazer engenharia civil. Daí que eu fiz os concursos. Fiz concurso de engenharia civil para Federal, fiz concurso de engenharia civil em Ponta Grossa e tinha 2 vagas só para fazer curso de oficial de bombeiro. Na verdade, não é bem assim. Tinha 10 vagas para fazer. Não tinha bombeiro naquele ano. Em 82. Não tinha vaga para bombeiro. Não tinha. Não ia ter escola de oficiais de bombeiro. E tinha só 10 vagas para todo o estado do Paraná para fazer a escola de oficiais da polícia. Daí eu fiquei pensando, em vez de eu ficar sendo sargentão aqui, eu vou fazer vestibular por fazer. Pensei, então eu vou fazer. Aí me inscrevi para ser oficial da PM. Fui me inscrevi. Aí, tudo que é vestibular que eu fiz, eu passei. E passei para ser oficial da PM. Daí eu tinha que escolher. Ou eu ia ser um oficial da PM, ou eu iria fazer engenharia civil. Aí, cara, comecei a pensar e tal. Aí já começou a balançar. Porque eu gostava da profissão, já de bombeiro. Gostava muito, cara. Passei a gostar demais da profissão. Fui lá só passei no trampolim e acabei me apaixonando pela... Tá. Daí comecei a fazer o curso no Gatupé, me apresentei lá, cortei o cabelo, aquela coisa tudo e tal. Já fazia uma semana que eu estava assistindo às aulas para ser oficial PM. Eu passei no concurso, na caneta, eu passei em segundo lugar. Mas o cara que passou em primeiro lugar era um cara bem gordão, um coitado, sabe? Daí quando a gente foi para o físico, já na primeira o cara não conseguiu fazer as barras lá e já reprovou. Já foi eliminado já de cara. E aí eu passei a ser primeiro lugar, primeiro colocado. Né? Ou seja, na parte da caneta, que a gente chama de intelectual, eu fiquei em segundo.
Mas quando eu olhei pro coitado do primeiro, eu falei, esse cara não vai fazer, mas nem a porreta, o coitado bem gordão, assim, bem desengonçado, sabe? Eu falei, esse coitado aqui, mas nem... Cara, quando chegou o primeiro teste físico era barra. Tinha que fazer, no mínimo, 12 barras. O pai lembra o que era? Nenhuma. O cara grudou o teste físico, o pai lembra o que era? Era barra ou o que mais? Tinha bastante coisa, filho. Corrida? Tinha barra, tinha corrida, tinha shot run. Sim. Tinha um monte de coisa. Aí subir tinha na corda? Tinha aquele de subir na corda? Tinha que subir na corda, você tinha que andar numa prancha, 6 metros de altura por 10 metros de comprimento. Tinha que subir na corda. Ali tinha o teste da piscina, que você tinha que nadar tanto tempo. Tá, mas o da piscina era pra BM, pra bombeiro. Pra bombeiro. E daí tinha também o mergulho. Você tinha que jogar uns 5 bolas de bilhar dentro da piscina, com 6 metros, num poço de mergulho, né, com 6 metros de profundidade. Você tinha que catar as 5 bolas e subir. E não podia subir antes. Se subisse sem 5 bolas, estava reprovado. E se faltasse uma, também estava reprovado. E tinha várias coisas. Mas nessa época, eu fiz o curso para polícia. Daí o que aconteceu? Para a polícia era outras histórias lá e tal. Aí eu acabei passando em tudo e tal. E comecei a fazer o curso de oficial PM. No Guatupê. É no Guatupê. Lá no Guatupê. Comecei a fazer, já tinha pegado a farda de cadete, tudo e tal, porque daí era diferente, né? Já peguei as insígnias, aquela coisa tudo e tal, tudo animado, tudo alegre. Falei, bom, paciência, pô. Eu não queria ser polícia, mas, puta, não tem outro jeito, pelo jeito é meu destino, vou ter que trocar tiro com o vagabundo aí, não tem outro jeito. Cara, daí um dia eu tava lá, chegou um coronel do bombeiro lá, no Guatupê, dizendo o seguinte, olha, surgiu 2 vagas. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro ofereceu 2 vagas para o Estado do Paraná. E como não vai dar tempo de nós fazer a inscrição, fazer o concurso, blé, 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 nós vamos pegar o 11º e o 12º dos cadetes que ficaram de fora, né, que tinha 10 vagas. Entrou só... Claro que o 11º e o 12º não entraram porque não tinha vaga para eles, né? Aí ele foi para lá ver quem era o 11º e o 12º, que eles iam mandar os 2 lá para o Rio de Janeiro para fazer o curso de oficial bombeiro. Só que os 2 eram 2 soldados da polícia. Os 2 caras. Eram 2 soldados. E o pai sargento do bombeiro. Daí eu gritei. Daí eu pedi permissão para conversar com o coronel. Eu falei, coronel, o senhor veja bem que incoerência. Em primeiro lugar, que eu sou o primeiro colocado. Bom, então, como o primeiro tinha rodado, eu era o primeiro. Eu sou o primeiro colocado. Sou um sargento do bombeiro. Quero fazer um curso de oficiais bombeiro. Eu acho que, em vez de o senhor dar a preferência lá para o 11º, 12º, eu penso que eu, como se for o primeiro colocado, eu tenho precedência em escolher. Se eu quero ser bombeiro. Daí ele pensou um pouco, você sabe que você tem razão, cadete? Você tem razão. Ele falou, por 2 motivos. Primeiro, que se você é primeiro, você tem precedência, pô. Outro é 11º, você é primeiro, você tem, logicamente, que você tem preferência de escolha. Segundo lugar, os outros 2 são polícia, querem fazer o curso de oficial para polícia. Então, vamos lá. Botaram todo mundo numa sala e chegaram lá. 01, sou eu. Você escolhe fazer o CFO bombeiro ou polícia? Eu falei, bombeiro. Pronto, a primeira vaga já estava comigo. Aí perguntaram pro 02. O 02, não, eu quero ser polícia. 03, quero ser polícia. 04, quero ser polícia. O 05, que se chamava Zanlucas, Cláudio Luiz Zanlucas. Não, eu quero ser bombeiro. Pronto, fechou as 2 vagas. Eu e o Zanlucas fomos pro Rio de Janeiro. Vamos fazer o CFO BM lá na Exval, Escola de Formação de Oficiais do Rio de Janeiro, lá em Jurujuba, cidade de Niterói. Então fomos lá e... O pai tinha um uniforme laranja, era essa época que o pai usou um uniforme laranja? Não. O uniforme laranja eu usei quando já estava na tropa. Ah, tá. Já estava na tropa. Não, o uniforme laranja que estava na tropa. Então, e aí fui pro Rio de Janeiro, só que daí teve alguns problemas, né? Porque lá
o concurso, se eu fosse fazer o curso de oficial PM aqui, era 3 anos, lá foi 4 anos, né? E lá eu ralei que nem um louco, cara. Nossa senhora, eu sofri demais lá no Rio de Janeiro. Sofri muito. Lá era um outro esquema. Daí em 82, eu fui apresentado lá no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Claro, você é apresentado lá, a gente chama de arranchado. Mora na academia, dorme na academia. Especialmente nós que era... Aonde no Rio que ficava a academia? Em Niterói, numa praia chamada Jurujuba. Tá. Praia chamada Jurujuba. Tá? Nesse local que era o local da academia da... 4 anos lá. 4 anos lá. Ralei que nem um cavalo. Daí fiquei 82, 83, 84, 85. Final de 85 eu me formei. Daí vim aí que eu voltei. A turma era de quantos? 10 também? Não. Lá no Rio não. Lá no Rio era... Deixa eu ver se eu me lembro. Rapaz, eu acho que, se não me engano, não tenho bem certeza, mas era 38 ou 40. Era uma turma bem grande. O restante, todos para o Rio de Janeiro. Hã? Fora os 2 do Paraná. Tinha do Paraná, na minha turma, tinha, claro, a maioria era carioca, se não me engano era 25 carioca por aí. Depois tinha eu e o Zé Lucas, que era do Paraná. Daí tinha 5 que era do Pará. Tinha 3 da Paraíba. Daí tinha do Maranhão. Era Paraná, Pará, Paraíba, Maranhão. Acho que é da minha turma, acho que eram esses aí. E no Distrito Federal? Não tinha do Distrito Federal. Não tinha. Era esses 4 estados. Esses 4 estados que tinha cadete. Então, além dos carioca, nós éramos da mesma turma. O estado do Rio de Janeiro, nesse ano, ofereceu vagas para vários estados do Brasil. Não sei por que carga d'água, não sei por que política, não sei qual a intenção, mas realmente era um incentivo do governo federal que queria que houvesse um intercâmbio entre os bombeiros do Brasil inteiro para que se difundisse a cultura de bombeiros de uma maneira mais técnica. Foi bom, foi muito bom. E aí voltei em 1985, me formei, aspirante oficial, e aí vim para Curitiba para começar a minha carreira como oficial. Só que daí eu, vamos dizer assim, eu me desestimulei em continuar a minha engenharia civil. Poderia até ter continuado. Até pensei em continuar e tal, sabe? Mas daí eu estava tão animado, eu estava tão empolgado que, em vez de fazer engenharia civil, eu fiz muitos e muitos cursos dentro do bombeiro para mim me aperfeiçoar e para mim me tornar cada vez mais perito, cada vez mais técnico, cada vez mais capacitado na área de bombeiro. Eu fiz muitos e muitos cursos daí da área de bombeiro. Mas lá no Rio de Janeiro, teve aquele teste no meio do mato? Sim, esse é uma das... Na formação, no segundo ano, você faz uma das coisas que você faz chama-se teste de sobrevivência. Eu lembro bem agora quantos dias, mas é em torno de um mês por aí, 28, 30 dias por aí, em que você é levado lá para o meio do mato e você é submetido a difíceis situações e tal, sabe? Uma mata bem fechada mesmo e sem comida, sem água, você tem que se virar lá. O pai não lembra onde era? Era no próprio Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, me lembro, o nome do lugar era Mambucaba. Mambucaba. Mata fechada? Na época, mata muito fechada, um local, pense, cara do céu. Teve desistência nessa época? De teste de sobrevivência? Desistência não, mas teve companheiro que chegou ao ponto da exaustão, de ter que ser levado de maca para o hospital e daí era desligado do curso. Isso que eu queria saber. Então ele é desligado do curso se ele não consegue passar no teste de sobrevivência. Se não consegue atingir os objetivos, você é desligado. E o que englobava esse teste de sobrevivência? Tá lá... É muita coisa. Porque, na verdade, entre aspas, o curso inteiro você é treinado para trabalhar sob pressão, muita pressão,
onde o mundo está acabando na tua volta e você tem que ter um vasto conhecimento técnico para poder resolver o problema. Você não pode se envolver emocionalmente, você tem que estar calmo, o mundo todo está desabando, você está calmo, sereno, tranquilo, objetivo, rápido e eficiente. Então, em resumo, é isso. E aí você tem que suportar dor, você tem que suportar estresse, você tem que suportar sofrimento, você tem que suportar toda espécie de sofrimento que você possa imaginar, sabe? E esse curso você é elevado ao extremo. E uma das coisas que a gente falava, você ficava sem comer, você ficava sem dormir, você apanhava, os caras batiam na gente, faziam um monte de coisa, então, pra te fazer sofrer, pra te fazer... E aí tinha um sino, sempre tinha um sino. E sempre repetiam todo instante, você não é obrigado a fazer isso aqui, você pode ir lá e bater o sino. Na hora nós recolhemos você, te damos um banho, te damos comida, pomos você na viatura, levamos lá para Schwal, e você... Pronto, acabou o teu Bateram o sino? Mas acabou o curso também, né? Bateram o sino? Alguém? Batia o sino, tinha que bater o sino. Não, alguém então, bateu? Você Alguém bateu? Ninguém bateu o sino. Tá. Não, ninguém bateu o sino. Mas você tinha duas maneiras de ser desligado do curso. Uma, se você espontaneamente, você lá, não aguento mais, troço demais, não aguento mais, vou bater o sino. Vai lá e bateu o sino. Nem um companheiro bateu o sino da minha turma. Várias outras turmas batiam o sino. Mas da minha turma ninguém bateu. Mas vamos dizer assim que o cara cortou o pé, tá sangrando, vai ser desligado? Se ele não conseguir continuar no curso, vai ser desligado. Por exemplo, eu tive um corte profundo no dedo. O enfermeiro me deu ponto sem anestesia. Lá no mato? E eu continuei. No mato. No meio do mato. E ele perguntou pra mim, você quer parar agora? No pé? Não. Na mão? O cara falou pra mim, no dedo. Qual? Eu tenho a cicatriz do pé? No dedo indicador. Da mão? No dedo indicador. Aqui, ó. Até hoje, se um dia eu te mostrar pessoalmente, eu te mostro o corte que eu fiz aqui no dedo. Um corte, eu acho que uns 4 pontos, mas foi profundo, sabe? E aí o cara chegou pra mim e queria, não, vamos. Não, eu vou continuar. Vou continuar. O cara, então vamos dar o ponto. Eu falei, mas não tem anestesia, é aqui no mato. Falei, cara, manda ver. Deu o dedão pra ele, o cara, pum, acho que foi 3 ou 4 pontos ali, sem anestesia, sem nada e tal. E já pegou, embolou um esparadrapo ali, eu já saí fazendo tudo que tinha que fazer. Porque eles queriam me desligar. E como todos os outros, vários companheiros foram desligados. O pai era o 26? Hein? Que número que o pai era lá? Rapaz, eu não me lembro agora. Porque cada um... Se você pegar na minha agendinha lá, eu me lembro. Lá você não era tratado por nome. Lá você era tratado por camarada. 01, 02, 03, 05, não me lembro mais o meu número lá da... O pai era o 26 ou não? Como? 26? Filho, se pegar nas minhas agendas... Tinha aquela coisa de dormir, o saco de dormir, e tinha uma mochila lá. O saco de dormir vermelho. Tava com o número 26 nele. Então eu era o camarada 26. Devia ser. Não vou te afirmar isso, mas se tava aí, era o meu número. O pai usou aquele saco de dormir vermelho nessa época. Sim. Então, daí o que acontece? Se, por exemplo, tivesse uma fratura de perna, que daí não dava pra você andar mais, né? Fratura total. Era desligado na hora. Você voltava pra academia, te punha na ambulância, te levavam, iam te tratar e tal. Pronto, você ia embora, perdeu tudo. Eu voltaria pro Paraná, voltaria a ser sargento. Acabou o curso de oficial pra mim. Eles liberavam alguma comida, alguma coisa? Suplemento? Nada, cara. Os primeiros... A primeira semana, eles te davam, eles chamam de ração, né? Uma ração bem pouquinha. Um pouquinho de água e um pouquinho de comida. Pouquinho, assim, bem pouquinho, mas pouquinho mesmo. E aí você ia ficando desnutrido, aí eles iam te fazendo você se virar. Você dava lá, vocês têm agora meia hora para procurar alimento. Se vira, Tigrão. Aí você saía feito um louco. Procurando cobra, procurando macaco, procurando coró. Coró tinha muito lá. As árvores mortas, elas dão um bichão grande, branco, sabe? Tem a cabeça preta. Que lá eles chamam de coró. Uma espécie de uma lagartona. Bem grande, assim, sabe? Tem o que? Talvez uns 6 centímetros, 7 centímetros por aí, aquela lagartona branca, gorda. Não é o calango? Cabeça preta. E ela vive na madeira podre, no pau podre, sabe? E ela é altamente nutritiva. Então a gente é feito uns loucos, remexendo os pau podres
abrindo tal para você achar coró. Quando você achava, já arrancava a cabeça dele e mandava para dentro que nem um raio. Como que o pai cortou o dedo? Hein? Como que o pai cortou o dedo? Eu cortei o dedo com o facão que eu mesmo estava usando, fazendo a picada para me transpor. Eu tinha uma bússola que eu tinha que chegar de um ponto até outro ponto num certo tempo. E aí, eu fazendo a picada e o facão enroscou no cipó, eu tropecei e acabei levando a mão no fio do facão e eu mesmo me acidentei com o facão. Fora isso, teve algum outro episódio assim de difícil pro pai nessa época, no mato? Cara, tudo foi difícil. Nessa época foi uma loucura, um desespero. Cara, eu devo ter emagrecido, não sei, por mais uns 20 quilos talvez em 30 dias. Mais ou menos isso, cara. Uma coisa de louco, assim, sabe? Saí de lá, quando terminou o curso, os caras disseram, acabou a sobrevivência. Teve vários companheiros que não conseguiam mais andar. Tiveram que pegar ambulância, tiveram que pegar a maca e levar eles e tal. Mas daí já tinha acabado. Eles já não eram mais desligados. E eu fui turrão. Pelo certo, eu teria que ter aceitado a maca e ir na maca. Falei, não, eu vou andando. Eu tinha uma bengalinha, um pau que eu tinha cortado, fui me arrastando com aquele pau, fui até o ônibus, a gente chamava ele de podrão, era o ônibus velho. Eu entrei, subi, sentei lá, falei, ninguém bota a mão em mim. Eu vou chegar no quartel por minhas próprias forças. E fui, cheguei, e muitos companheiros lá tiveram que dar banho neles, que não aguentavam mais, estavam mal, tiveram que ser internados. Eu não deixei dar banho em mim. Fui, daí tem todo um trabalho para você comer, você não pode comer feito um louco, senão isso aí vai ter problema gravíssimo. Aí tem toda uma dieta que você tem que ir fazendo devagarinho para você ir se recompondo e se reestruturando. Rapaz, foi um período extremamente difícil da minha vida, muito, muito difícil. E uma das coisas assim que eu gosto muito de lembrar, sabe, às vezes até esse dia eu estava falando, porque eles te submetiam àquelas situações de extrema dificuldade, de madrugada, de noite, chovendo, você tendo que passar por tudo aquilo, sem dormir 3, 4 dias, sem comer, e aí, mas eles não te deixavam ficar quieto, eles tinham que ficar marchando no mesmo lugar, sabe, assim, batendo o pé, marchando e tal, e a gente ficava o tempo todo cantando a musiquinha, e a musiquinha era assim, não posso parar se eu paro e eu penso tenho medo. Não posso parar se eu paro e eu penso tenho medo. Não posso parar se eu paro e eu penso tenho medo. E assim foi, cara. E realmente, se você parasse, você pensava. Se você pensasse, você começava a ter medo. Se você tivesse medo, a vaca ia pro brejo. Então, o melhor era não pensar. Não pensar, não pensar, não pensar. E fazer o que tinha que fazer. E não pensar. E não pensar na dor. E não pensar na fome. E não pensar no sofrimento. E os caras te instigavam. Na época, eu fiquei extremamente revoltado. Sabe o que passava na minha cabeça? Falei, pra quê que eu tenho que passar por uma situação humilhante, por tanto sofrimento, por tanta humilhação, por tanta agressão, por tanta bandidagem dessa? Pra que isso, pô? Não tem porquê, eu vou salvar a vida das pessoas. Pra profissão, não parecia... Não parecia que não tinha nada a ver, mas mais tarde, filho, vou ser bem sincero pra você, depois quando o tempo passou e eu fui pra tropa, comecei a trabalhar, você quer que eu diga uma coisa pra você? Cara, 90% daquilo que eu passei lá foi extremamente útil para mim, na minha vida profissional. Quantas vezes eu tive situações extremamente difíceis, quantas vezes eu não pude pensar, quantas vezes eu tive que simplesmente agir, quantas vezes eu tive que suportar dor, quantas vezes eu tive que suportar fome, quantas vezes eu tive que suportar sofrimento, quantas vezes eu tive que suportar humilhação, tantas e tantas coisas e tal. E eu fui forjado, fui talhado, fui lá formado lá a ferro e fogo. Então, o que sempre diziam pra gente, que lá a gente estava sendo moldado e que aquilo lá não era para frouxo. O cara que fosse bundão ali podia tocar o sino e ir para casa, que a mamãezinha estava com um copinho de chocolate quentinho te esperando lá. E ali era para baixo. O segundo Paraná, ele também passou? Terminou o curso? Terminou. Sofreu muito, mas terminou também. Terminou. Cláudio Luiz Lucas, o nome dele. Mora acho que em Apucarana, Paranavaí, alguma coisa assim. Hoje é um coronel da... Tenente coronel. E daí, eu vi algumas fotos do pai em helicóptero. O que acontecia nesses testes? Fazia parte também desses anos? Não, vivência, filho. Esse é durante o curso. Isso eu contei para você só 30 dias de instrução, mas o curso inteiro era bucha. E um
uma das matérias que nós tínhamos chamava-se salvamento em alturas. E aí, um dos métodos de salvar as pessoas é com helicóptero. E aí você tinha que ficar estava lá no helicóptero, você tinha que descer de rapel em cima de um prédio, salvar a pessoa, amarrar e subir de volta e salvar a pessoa. Isso era uma das coisas. Teve uma coisa extrema, treinamento no mar? Teve treinamento no mar? Esse do helicóptero, esse é salvamento em altura. Aí no mar, daí seria salvamento marítimo. Salvamento em montanha. E por aí vai. Salvamento em alturas de prédios, daí, sabe? E aí tinha muitas e muitas matérias. Aí você era treinado para cada situação. Então por isso que você tem que ser treinado para todo tipo de situação, para toda bucha, todo pepino. Então, quando toca um alarme, você nunca faz ideia do que vem pela frente. Então, pode qualquer coisa. Então, por isso que você tem que ser treinado nos vários aspectos, em várias coisas e tal, para que você possa ter um conjunto muito grande de conhecimento de coisas, para que possa estar empregando aquele teu conhecimento na vida profissional prática. Teve algumas vezes que eu conheci alguns militares, ainda mais que eu estava ali no colégio da polícia, e o pessoal falava, que o teu pai foi meu professor. Por que o pai foi professor? Filho, então veja bem, além de eu trabalhar na tropa, todas as coisas que eu fazia na tropa, como eu fui um oficial extremamente dedicado e que sempre primei por conhecer muita coisa, em tudo que se imagina, tudo que é curso que tinha, eu estava fazendo. E, modéstias à parte, eu era sempre o primeiro colocado. Não conseguia ser o 02. Eu sempre era o 01. E aí, o que acontecia? Eu era extremamente requisitado para dar aula. Então, eu dava aula para o curso de soldado, para o curso de cabo, para o curso de sargento, para o curso de oficiais, para o curso de aperfeiçoamento de oficiais, para todos os cursos. Eu dava aula em várias. Englobava essas aulas? É aula de alguma matéria específica? Dentro do bombeiro? Uma das aulas que eu dava, prevenção e combate a incêndio. Ensinar o soldado a combater incêndio. Era uma das aulas que eu dava. Maniabilidades de salvamento. Aí eu ensinava para ele salvamento em veículo, salvamento em altura, salvamentos aquáticos, e por aí vai. Outra aula que eu gostava muito de dar, a aula de produtos radioativos. Conhecia muito e sabia muito operar o que fazer e o que não fazer com produtos radioativos. E aí vai. Aí tinha vários outros cursos que eu dava. Por exemplo, tinha um curso, chamava-se... como é que era? Você... Era uma espécie de uma hidráulica aplicada, sabe? Todos os princípios da hidráulica, Bernoulli, Pitot, etc, todos os princípios da hidrostática e da hidrodinâmica, que é uma ciência extremamente complexa. Eu estava voando baixo na época, hoje estou meio mais esquecido, não lembro muito bem das fórmulas. Tá? Se eu pegar um pouquinho, já relembro. Mas na época, o que fazia? Aplicar isso na prática dentro de uma operação. Por exemplo, você tem um prédio com 20 andares. Você tem então você vai jogar na tua cabeça ali 20 andares em média de 3 metros por andar, então são 60 metros na vertical. Mas daí você tem tanto na horizontal para chegar até o prédio. Quanto de pressão você tem que dar aqui para você chegar com 60 libras por polegada quadrada de pressão lá em cima para o bombeiro poder atuar? E assim vai, sabe? Então são coisas práticas que você não tem tempo de ficar com a calculadora, com um troço ali e tal. Você tem que fazer tudo isso na cabeça. Essas aulas aconteciam no QG ou no Guatupê? No Guatupê. No Guatupê. Sempre eu dava aula, muitos anos eu dei aula no Guatupê. Mas não quer dizer que eu só dava aula. Eu estava de plantão e ia dar aula lá. Fazia várias outras coisas. A gente nunca trabalhava no bombeiro numa função só. Eu era operacional, eu saía para as ocorrências, eu dava aula para formar cabo, soldado, sargento, oficial, etc. e tal. Formava guarda-vidas, formava ao mesmo socorrista. Tempo? Tipo, um dia tá dando aula, outro dia tá socorrendo? Sim, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Você não tem a chance, eu vou fazer só isso, eu vou fazer só aquilo, não. Também ninguém vai te convidar para você fazer uma coisa que você não está capacitado. Por exemplo, você tem como dar uma aula, por exemplo, de primeiro socorro, se você não tem conhecimento. Agora, se você se capacitou e é competente, você vai dar aula.
e por aí vai. Então você tem que se qualificar e se capacitar para você poder ser um bom instrutor, para você ser reconhecido e solicitado como instrutor. Bom, acho que aqui já deu para pegar bastante essa parte profissional aí de início. A gente vai conversando mais para frente sobre alguns pontos específicos dentro do bombeiro, né? Ocorrências e todas essas coisas. Uma próxima oportunidade. Tá bom? Obrigado, filhão. Vai ficando por aqui. Até mais, pai. Tá, tchau. Tchau. O Célio Gama é índio. Índio, não sei como é que é a tribo dele lá. É do Xingu. O Célio Gama é índio do Xingu. Então vamos ver lá. Vamos pegar lá da esquerda para a direita. Célio Gama tá bem lá na ponta. Depois na frente estou eu, Paraná. Gerson Novaes tá à minha esquerda, do Pará. E daí à esquerda do Gerson Novaes está o Carlos Magno, que também é do Pará. Atrás do Carlos Magno, o neguinho lá, é o Álvaro Dias, do Pará. À direita do Álvaro Dias, o magrelinho alto lá atrás, é o Cláudio Luiz Lucas, que é do Paraná. E daí à direita do Cláudio Luiz Lucas, o Carlos Frade, que também é do Pará. Tá bom? Esse é o pessoal. Os 2, 4, 6, 7 Arataca.